vamos falar sobre o modelo de execução do Pine. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer como que ele executa o nosso script em relação ao contexto. Né? O que é o contexto? É o gráfico. Né? Basicamente é o nosso gráfico do ativo que a gente estiver analisando, estudando. Né? Então, por exemplo, eu estou num gráfico de 1 minuto. Né? Eu vou diminuir um pouco aqui o nosso editor Pine, que a gente não vai usar necessariamente agora, né? Mas para a gente entender o que é o modelo de execução. Então, eu vou escrever aqui o PineScript. Ele funciona num modelo de execução chamado, ou que a gente pode se referenciar como modelo loop infinito. O que isso quer dizer? Loop infinito. Significa dizer que ele vai executar o script, né, o nosso código, em loop infinito. Então, o que ele faz? Ele vai pegar a informação que a gente tem no nosso gráfico, né, ou que ele está disponibilizando no nosso gráfico. Ele vai pegar o primeiro candle ou barra, né, disponível neste período de informação. Lembrando que dependendo da periodicidade do gráfico, você vai ter períodos de informação diferentes. Por quê? Pensa que num gráfico de 1 minuto, para você conseguir, por exemplo, 10 anos de informação, são quantas centenas, aí, milhares de barras, né? Então, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso. Porém, você consegue 10 anos de informação num gráfico de 1 semana, que é, né, que vai precisar de muito menos barras que um gráfico de 1 minuto. Né? Se a gente pensar que, né, cada hora tem 60 minutos, cada dia, né, vamos dizer, de operação tem 9 horas. Né? Quando você começa a adicionar isso tudo junto, você vê que são milhares de barras. Né? Então, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, pode ser que eu consiga talvez 1 ano, não sei, depende aí, né, de quanto o processamento do TradingView consegue te retornar, tá? Agora, basta, para a gente entender o modelo de execução, basta a gente entender que ele vai para a primeira barra disponível, né, seja lá de quantas forem, né, de qual periodicidade for, e ele começa a executar o seu script barra a barra. Então ele executa, dá o resultado, né, retorna o resultado, executa na próxima barra, retorna o resultado, executa na próxima barra, né, e assim por diante. Lembrando que, obviamente, para essas barras históricas fechadas, ele vai usar a informação fechada. Né? Então, por exemplo, se eu estou usando informação no meu indicador do preço de fechamento, né, ou até melhor, o fechamento obviamente vai ser do preço, né, da barra fechada, mas se eu usar, por exemplo, a máxima, ele vai usar o valor de máxima, né, quando a barra estava fechada. Então, obviamente, ele não vai testar tique a tique, né, ou o que aconteceu dentro do candle. Né? Então, ele vai executando barra a barra com a barra fechada, né, até chegar onde? Até deu umas puladas aqui no gráfico dos caras aqui, da Vevar, que sumiu da tela. Até chegar na última barra disponível, né, que é a barra mais recente. A partir daí, ele começa a executar o nosso código a cada variação de tique. Tá? Então, a cada variação de tique. E o que é uma variação de tique? Só para deixar claro. Né? É uma variação de preço ou volume. Tá? Por que preço ou volume? Porque a gente pode ter uma negociação, né, uma alteração no volume, mas não necessariamente alteração no preço. Às vezes o preço não foi impactado por aquela negociação. Né? Então, pode ser tanto uma variação de preço ou de volume. Então a gente chama isso de variação de tique. Visualmente você vai ver, obviamente, como uma mudança de preço, né? Porque normalmente é quando o tique acontece aqui, né? Ele vai ou para cima ou para baixo. Mas tecnicamente não é necessariamente quando há uma variação de preço, pode ser só de volume, né? Mas é importante entender que ele vai, a cada variação ele está executando. Por isso ele trabalha em loop infinito. Obviamente, quando o mercado fechar, né, e aí não há variação de tique, ele vai continuar executando, porém
o resultado vai ser sempre o mesmo, porque a barra está fechada. Mas, né, é importante entender que para fins de modelo de execução é em loop infinito. Talvez a informação não seja atualizada infinitamente porque não há informação nova, né? Por exemplo, quando o mercado está fechado. Mas o modelo de execução é em loop infinito. E aí o mercado reabre, ele começa de novo, né? Obviamente, entra no nosso segundo ponto, né, que a gente precisa fazer. A gente já até basicamente conversou sobre isso, né? Ele é executado no lado do servidor. Lembra que a gente conversou que é lá na nuvem, no cloud-based, né, da TradingView, que o nosso código é executado nos servidores da TradingView, e os servidores retornam para o nosso gráfico, no nosso aplicativo aqui, no nosso web, né, na nossa interface web, ele retorna os resultados. Então, por exemplo, lá uma média móvel, né, ele executa aqui e retorna para nós visualmente aqui no nosso gráfico, né. Então, entenda que, por exemplo, se eu faço uma alteração de gráfico, né, abro um gráfico novo, num ativo novo, ou até mesmo fecho a plataforma e abro de novo, ele vai ter que o quê? Reexecutar. Né? Ele precisa reexecutar, tá? Porque, como a gente conversou, todo o processamento fica na nuvem, né? Então, ele reexecuta o nosso código e nesse mesmo modelo de loop infinito. Barra a barra, candle a candle, até chegar na barra mais recente, tá? Então, esse é mais ou menos o modelo de execução, né? E agora a gente precisa entender os tipos de script que a gente tem. Algo que a gente já também brevemente falou, né? Agora a gente vai falar mais formalmente, porque é parte da documentação e da estrutura do nosso script. Então, aliás, eu vou deixar aqui o script. O que é um script? Script é um código, né? Você vai notar que eu às vezes insisto em termos em inglês, não é porque eu não gosto do termo em português, ou porque eu prefiro, ou porque eu não quero usar o termo em português, mas é porque, principalmente se você for acessar a documentação e conversas na internet, fazer pesquisas, você vai encontrar muitas vezes, normalmente, os termos em inglês, porque eles fazem parte da documentação. Tá? E aí eu quero que você, quando veja esses termos, saiba, um script, é um código, né? Então, por isso que eu fico insistindo nesses termos aí, em alguns, tá? Quando possível eu vou usar português, mas você vai notar que eu vou insistir em alguns termos em inglês, né? E você vai notar agora, né, que a gente vai classificar o nosso script, nosso código, em duas categorias, né? A primeira que é o study, que em inglês significa estudo. E a segunda, strategy. Strategy. Que seria a estratégia. Como já conversamos, lembra das nossas aplicações primária e secundária, né? Primária era o quê? Para indicadores e alertas, né? É o quê? Os nossos estudos, são os nossos estudos, nosso study. E para a aplicação secundária, que era o quê? Backtest, que é o quê? Strategy. Né? E por que agora você nota, por que eu estou insistindo no termo study strategy, né, em inglês? Porque você vai notar que essa anotação aqui embaixo no nosso código, tá? E não se preocupe ainda, que a gente vai falar mais sobre isso, mas você note que a anotação né, obviamente, usa em inglês, study, né? E, ou seja, a gente tem que especificar para o compilador do TradingView o que é o nosso código, qual é a aplicação do nosso código. Ele é um estudo ou ele é uma estratégia, né? E você vai fazer através dessas anotações aqui, né? Seja study para estudos e seja strategy para estratégias de backtest, né? E para a gente só terminar aqui, formar o que é um código, o que é um script, vamos categorizar, vamos listar os componentes aqui de forma bem simples. A gente vai, obviamente, ver tudo isso com muito mais detalhe, mas para a gente fechar essa aula, vamos ver então os componentes. Então, um código ele é basicamente uma sequência de instruções, né, que a gente passa para o compilador. O que é o compilador? É o software que está rodando lá no servidor da TradingView, que vai interpretar essas instruções e vai me retornar o que eu estou pedindo. Né? Então eu estou pedindo para ele em sequência de instruções programáticas para me plotar
uma média móvel, ele vai ler aquelas instruções, fala, beleza, o que ele quer é uma média móvel de 9 períodos exponencial. Então, toque sua média móvel. Então, ele retorna para mim, né? E essa sequência de instruções ela é formada por funções que a gente vai chamar de nativas, tá? Que são funções fixas da plataforma. A gente vai ver isso com mais detalhe, né? Variáveis, tá? Que são componentes onde a gente vai armazenar valores que a gente calcula, né? Que são, como o nome diz, variáveis, né? Eles variam, se alteram, né? Cálculos, que são as instruções de cálculos que a gente vai pedir para ele fazer, né? Por exemplo, divide essa média móvel agora por 13, né? Então, é parte da nossa instrução. E uma sequência de testes condicionais que vai ajudar a formatar, né? Condicionais, que vai ajudar a formatar o fluxo do código, né? É aquela coisa, se algo for dessa forma, faz isso, se não, faça aquilo, né? Então, através desses testes condicionais, a gente formata o fluxo do nosso script, do nosso código, né? O caminho por onde o compilador vai, dependendo do que ele for calculando, né? Retornando para nós, né? Obviamente, vamos ver isso tudo com mais calma, tá? Eu só queria ali listar de grosso modo aí os componentes do nosso código, tá? Então, a gente pode encerrar aqui a nossa aula sobre o modelo de execução do Pine.